Eu e você sabemos que existem muitas religiões no mundo hoje. Várias denominações, cada uma contendo um nome diferente uma da outra, e cada uma também ensinando algo diferente uma da outra. A pergunta que eu faço para você é: será que é da vontade de Deus que existam várias denominações com nomes diferentes e ensinando doutrinas diferentes uma das outras? Será que isso é da vontade de Deus? A resposta para essa pergunta vai estar na palavra de Deus. E você pegue a sua Bíblia e leia junto comigo. João capítulo 17, o versículo 20 e 21 vai nos dar a resposta. O próprio Cristo vai falar para nós a resposta. O capítulo 17 de João registra a oração sacerdotal de Deus, o momento que ele teve antes de ser crucificado, um último momento que ele teve para fazer sua oração. E nesta oração, Cristo vai orar pelos discípulos e vai orar por mim e por você. E olha só uma das partes da oração que ele fala. Versículo 20. Não rogo somente por estes, falando dos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quem são estes que iam crer em Cristo Jesus através da palavra de Deus, através deste livro? Eu e você. Versículo 21. Aí ele continua falando. A fim de que todos sejam um. Ele disse que todos nós iríamos crer nele através da palavra, a fim de que eu e você e todas as pessoas do mundo inteiro sejamos um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você lembra de um momento em que Cristo estava ali no templo e ele fala: Eu e o Pai somos um? Você lembra deste momento? Cristo falou estas palavras: Por que que ele e o Pai são um só? Porque a vontade do Pai é a mesma vontade do Filho, e a vontade do Filho é a mesma vontade do Pai. Se Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Cristo também é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ou seja, eles se tornam um porque eles dois têm o mesmo caráter. Então a resposta para a nossa pergunta é da vontade de Deus que haja essa variedade de religiões, denominações com nomes diferentes e ensinando doutrinas diferentes? Não, não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja apenas uma denominação para que todos nós sejamos um em ensinamento, em doutrina e em palavra. Eu, eu costumo dizer que a verdade de Deus, ela é universal. Por que que a verdade da palavra de Deus ela é universal? Porque a palavra de Deus, ela não é só para um povo específico. Ela é para todo mundo, para o mundo inteiro. Não existe outro Deus além do Deus Criador que é representado neste livro, na Bíblia. Não existe outro. Só existe Ele. Ele é o único Deus. Já que Ele é o único Deus, então as verdades contidas neste livro, ela é universal. Para que todos nós venhamos ser um. E eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo de verdade universal. Olha só. Tem uma igreja que acredita no dom de línguas, que o dom de línguas é a capacidade que a pessoa tem de falar em línguas estranhas. Uma língua que ninguém entende. Somente Deus e ele. Vamos supor assim. Porém, tem outra denominação que ensina e acredita que falar em línguas não é falar uma língua inteligível, mas sim falar em outro idioma, um idioma de outra nação, que a pessoa nunca estudou. E é exatamente isto que mostra Atos 2. Beleza. Agora a pergunta é: tem como esses dois ensinamentos estarem corretos? Não, não tem como. Ou um está correto e o outro está errado, ou o outro está errado, ou o outro está certo e o outro está errado. Não tem como os dois estarem certos. Compreende?
é apenas uma verdade, não existem duas verdades. Uma prega que o dia do Senhor é o sábado, o sétimo dia é o sábado, que devemos guardar, porque está na palavra de Deus. Outra diz que é o domingo. Quem está correto? Quem está dizendo que é o sábado ou quem está dizendo que é o domingo? Não tem como as duas estarem corretas. Somente uma estará correta. E será aquela que está com base no livro, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não se contradiz. Antes, ela se confirma através dos versos após versos. Aqui na minha mão está duas canetas, certo? Mas eu posso dizer que essas canetas é apenas uma. Por quê? Porque as duas canetas são da mesma cor. Uma não é vermelha e a outra é azul. As duas são azul. Então, essas duas canetas se tornam uma só, porque as duas são da mesma cor e são iguais. É desta forma que Cristo deseja que nós sejamos um, com Ele e com Deus. A vontade de Deus é que só haja no mundo uma denominação. E futuramente, quando Cristo descer à terra, Ele vai separar o quê? O trigo do joio. Cristo vai fazer com que nós sejamos um só. Mas ainda dá tempo de fazer isso. Nós devemos procurar por esta igreja que ensina a verdade da palavra de Deus, para que nós, o mundo inteiro, sejamos um com esta denominação. Porque não existe duas verdades, só existe uma verdade.